Olá, ilustríssimo, ilustríssima, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do curso de Tecnologia e Inovação. Eu sou o professor Leandro, seu professor, e hoje nós falaremos sobre hardware e software. Do you have English classes? Have you ever learned about these two words, hardware and software? Você não entendeu nada que eu falei? Você já ouviu falar nas aulas de inglês sobre hardware e software? Apesar de que vocês estão nos primeiros momentos tendo aula de inglês, mas provavelmente essas duas palavras da língua inglesa são palavras que vocês já ouviram falar em algum lugar. É muito comum na área de tecnologia nós usarmos termos em inglês para nos referirmos a algumas coisas, para facilitar o uso das ferramentas, né? Então, às vezes chegam dispositivos aqui para o Brasil e até alguém pensar em uma tradução, vem com a embalagem escrito lá, mouse. Aí ninguém se preocupa em traduzir mouse. Aí nós usamos mouse até hoje, e se você falar que isso aqui é um rato, um camundongo, ninguém vai acreditar em você. É mouse. Né? Nós aportuguesamos a palavra inglesa. Webcam, que é o que eu estou gravando aqui. Smartphone é outro exemplo. Tablet, pen para escrever, enfim. A ambulância passou, enfim. Então, vários termos, né, várias palavras da língua inglesa nós utilizamos na área de tecnologia, ok? Duas delas são as que nós falaremos hoje, hardware e software. Então, vou primeiro definir aqui o que é hardware. Hardware, eu lembro que a primeira vez que me ensinaram o que era hardware, o sujeito me falou o seguinte: hardware é tudo aquilo que você chuta e arde o pé. Né? Hardware, entendeu? Corta. Enfim, então hardware é a parte física dos dispositivos tecnológicos. Então tudo que é físico, tudo que você consegue pôr a mão é um hardware. Por exemplo, o meu microfone é um hardware. O mouse é um hardware. A minha caneta de digitalizar aqui é um hardware. A minha webcam é um hardware. O monitor é um hardware, enfim. É a parte física, são os componentes físicos. Então vamos aqui para a definição. Então, eu tenho uma luzinha legal aqui. O que é um hardware? Hardware, vou fazer de azul, é a parte física dos sistemas tecnológicos. Então, nós temos vários exemplos de hardware dentro de um computador, por exemplo. Né? Vou pegar a caneta verde aqui para fazer o exemplo. Dentro de um computador, o que eu tenho lá dentro? Eu tenho um negócio que nós chamamos de placa-mãe. É um hardware, que é a principal placa, o principal dispositivo eletrônico que faz o computador funcionar. Mas nós temos também o processador. O que é o processador? É o cérebro do computador. É onde tudo acontece ali dentro do processador. Nós temos também a memória RAM. Que é um hardware, né? É um dispositivo eletrônico que ele consegue armazenar dados, consegue armazenar as coisas que estão lá dentro rodando no processador. Ok? Então, simples, hardware é tudo aquilo que cai no pé e arde, é a parte física. Dentre os hardwares, nós temos dois tipos, né? Nós temos os hardwares de entrada e hardware de saída. Então, o que é um hardware de entrada? Vamos lá. É a porta, né? Hardwares de entrada são aqueles que estão colocando informação dentro do computador. Por exemplo, o microfone. Quando eu falo, a informação entra dentro do computador. Por isso que o microfone é um hardware de entrada. A webcam. Quando a câmera me filma, ela está colocando a minha imagem
dentro do computador. Então ela também é um dispositivo de entrada. Então, os dispositivos de entrada são aqueles que captam informações do meio externo. Então, captam informações do meio externo. Se há uma entrada, também há uma saída, né? Então nós temos também hardwares que são de saída, que vamos pensar, né? Se os hardwares de entrada, a informação entra no computador, os hardwares de saída, a informação sai do computador. Por exemplo, a caixa de som. Quando eu ouço o som está saindo do computador. Por exemplo, aqui o meu fone de ouvido. Eu ouço as coisas que estão acontecendo através de um som que sai do computador. Um outro exemplo, o monitor. A imagem está saindo do computador até mim. A impressora, a folha que eu imprimi está saindo do computador e indo parar ali no papel. Então esses são os hardwares de saída. Então, os hardwares de saída decodificam as informações que saem do processador, ou seja, apresentam informações do meio. Opa, errei, vamos arrumar aqui, ó. Apresenta informações ao meio externo. Vou dar um exemplo aqui, caixa de som e o monitor. Ok? Muito bom, então esses são os hardwares, né? São essas partes físicas que nós dividimos entre dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Vamos agora falar sobre os softwares. Softwares. Então, o que são os softwares? A parte lógica. É aquilo que a gente não consegue pôr à mão. São os programas, são os aplicativos. Então, é a parte... Nós chamamos de... parte lógica. Cadê a borracha? Parte lógica dos sistemas tecnológicos. Legal? Maravilha? Muitas coisas que nós usamos no mundo da tecnologia não dá para a gente pôr a mão. Por exemplo, quando você está eventualmente jogando Free Fire, você não está pondo a mão no jogo. Você põe a mão no controle, você põe a mão no teclado, você põe a mão no celular. Mas o jogo não, o jogo está rodando e você não põe a mão. Isso é um software. O Windows a gente consegue usar o computador através do Windows, mas eu não consigo pôr a mão no Windows, ele tá lá dentro, parece que é mágica, né? Ele aparece aqui pra gente. Também é um software. O Paint, já usaram o Paint para fazer desenho? Recomendo, façam desenhos no Paint. O Paint que a gente usa para fazer desenho, o Android, que é o sistema operacional dos celulares, o iOS para quem tem iPhone, o WhatsApp é um software, você não consegue pôr a mão no WhatsApp, você usa ele, você digita no hardware com o celular e essa entrada aparece no software WhatsApp, mas a gente não põe a mão no WhatsApp. Então essa é a diferença entre hardware e software. Em outras palavras, hardware é aquilo que você chuta, software é aquilo que você xinga. Então quando trava um computador, se por exemplo travou a placa de vídeo, você joga a placa de vídeo no chão e chuta de raiva. Então dá para chutar a placa de vídeo. Agora se travou o Windows, você não consegue xingar o Windows. Não dá, você não consegue chutar o Windows, você xinga ele. Fala, só o Windows velho, né? Essa porcaria. Essa é a diferença. O software a gente não consegue pôr a mão, o hardware a gente põe a mão. Ok? Vou deixar aqui um pequeno desafio para vocês, aqui no Classroom mesmo, para que vocês respondam o que é um hardware, o que é um software, quais são os hardwares de entrada e de saída, beleza? Vamos ver quem faz mais ponto aí nesse joguinho que eu vou colocar aqui embaixo no link. Beleza? É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima aula de tecnologia. Então, um abraço aí do professor Leandro. Tchau, tchau.